Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Nelson Gava. Gostaria de agradecer imensamente ao convite do pessoal da VetSmart e da Behringer, né, por me convidar para poder falar sobre esse tema que é extremamente importante para quem está, né, atendendo aí na rotina clínica, que são as principais dúvidas na abordagem do cão cardiopata descompensado. E estou aqui para tentar tirar, né, algumas dessas muitas dúvidas que frequentemente elas aparecem ali, né, durante o atendimento. Então nessa aula a gente vai abordar, né, os seguintes tópicos. Bom, não tem como, né, a gente já começar tirando várias dúvidas sem antes a gente relembrar o porquê que o teu paciente se apresenta dessa maneira, né? Então a gente tem que relembrar a fisiopatogenia da insuficiência cardíaca congestiva, né, e também os termos. E aí sim, né, uma vez que a gente entende por que o paciente se apresenta dessa maneira, aí agora sim, a gente vai conseguir, né, tirar várias dúvidas, como: esse paciente é edema pulmonar mesmo? Como é que eu vou começar, professor, a abordagem desse paciente? Como que eu uso a furosemida na emergência? Porque se você abre lá o bulário da furosemida, vai de 2 a 6 até 8 miligramas quilo. Que dose eu escolho? Que frequência que eu vou fazer? Tá? E também, posso usar o Pimobendan ali no internamento? Esse paciente não está melhorando. E agora? Como é que eu saio dessa? Se esse paciente tem efusões, eu preciso drenar? Qual é o momento certo de drenar essas efusões? E será que existe alguma abordagem aí que seja não farmacológica que pode me ajudar nesse momento de emergência? E também, lógico, né, o seu paciente melhorou, todo mundo está respirando bem. O que eu faço agora? O que eu prescrevo para casa? Né, porque a gente sabe que eventualmente ele pode voltar com um novo quadro. Então, como não errar também, né, depois que você tirou o paciente desse quadro descompensado? Então, ao longo da aula, eu vou tentando responder todas essas perguntas aqui, tá? Bom, como eu disse, né, não tem como a gente não relembrar, né, algumas considerações aqui sobre anatomia e fisiologia, até para entender por que esse nosso paciente chegou dessa maneira. Então, vejam lá, o coração, né, dos animais que nós vamos atender. A aula de hoje é sobre cães, né, o coração do cão e do gato, muito semelhante, exceto o tamanho, né? Mas a gente sabe então que o coração das espécies aí que vocês vão atender tem 4 câmaras. Então aqui região do átrio esquerdo, aí tem a válvula atrioventricular esquerda, que é a válvula mitral, já guardem esse nome porque aqui é onde quase tudo acontece. O ventrículo esquerdo, o septo interventricular, septo interatrial, que está escondido aqui, ventrículo direito, o átrio direito, aqui a válvula tricúspide, tá? Saindo do ventrículo direito a artéria pulmonar, que leva o sangue, então, não oxigenado para os pulmões. A gente inspira o oxigênio, que estava aqui nos alvéolos. Esse oxigênio vem pelas veias pulmonares e chega aqui no átrio esquerdo. Passa pela mitral, ventrículo esquerdo, que vai ejetar o sangue pela artéria aorta. Tá? Então, daí ele vai oxigenar o nosso corpo todo. Uma vez que oxigena o nosso corpo todo, as células devolvem, elas usam O2 e devolvem o gás carbônico. Aí o CO2 então volta para o coração por meio, né, das veias cavas. Então a veia cava caudal, veia cava cranial. Esse sangue cheio de gás carbônico passa pela tricúspide, ventrículo direito, que ejeta o sangue aqui então para o tronco pulmonar e tudo começa de novo. É lógico que lado esquerdo e lado direito funcionam aí ao mesmo tempo, né? Lembrem-se que o ventrículo esquerdo, então, ele ejeta esse sangue oxigenado que veio dos pulmões por corpo todo. Enquanto que o ventrículo direito ejeta o sangue não oxigenado somente ali para os pulmões. Esse caminho, então, que o ventrículo direito, né, ele vai ejetar o sangue para chegar nos pulmões, ele é menor, comparado ao caminho que o ventrículo esquerdo tem que fazer para ejetar o sangue lá para o cérebro e até o dedão do pé, né? Então é por isso que o ventrículo esquerdo ele tende a ser mais hipertrofiado, tá? E é importante a gente lembrar desse caminho, porque quando a gente vai falar do nosso cardiopata descompensado, lembrem-se que a vinda do sangue dos pulmões, aquele sangue oxigenado que vem pelas veias pulmonares,
ela tem que encontrar aqui o átrio esquerdo com suas pressões normais, tá? Ele tem que conseguir ir para o ventrículo esquerdo e conseguir sair pela aorta. Agora, se tudo tiver congestionado aqui, a gente já sabe que vai congestionar todo esse caminho que está tentando trazer o sangue aqui dos pulmões. O mesmo vai acontecer do lado direito. Agora, por que eu falo tanto aqui do lado esquerdo? Porque a gente sabe, os nossos principais pacientes que estão chegando aí descompensados, quando a gente está falando de cardiopatia, eles têm doença mitral degenerativa, né? Insuficiência valvar crônica mitral. Outro antigo nome é endocardiose, né? Que eu atualmente ainda uso, né, a palavra endocardiose para essa enfermidade, que é aquela degeneração da válvula mitral causada, né, pelo envelhecimento dos pacientes, principalmente de porte pequeno e médio. Esse vídeo eu gostaria de relembrar com vocês um conceito muito importante, que é a contração do coração, né? Na verdade, a contração de um sarcômero. Lembrem-se que o coração ele é um músculo, tá? E esse músculo, para contrair, ele depende de várias coisas. A gente vai entrar lá dentro, né, de uma fibra miocárdica e vocês vão ver. Lembram que, né, que as células cardíacas, elas formam o sincício, então são fibras, são em formatos de fibras, e elas se comunicam umas com as outras, e vamos entrar dentro de uma dessas fibras aqui para vocês entenderem onde eu vou querer chegar. Lembrem-se, né, então, que a célula muscular é dividida em sarcômeros. Lembram-se dos sarcômeros? E quando a gente vai lá para o sarcômero, a gente tem que lembrar que lógico, que tem despolarização, tem sódio, potássio, mas aqui eu queria falar do cálcio. Então lembrem-se, vocês vão ver umas bolinhas azuis entrando aqui na célula, tá? Que é o cálcio. Esse cálcio, quando ele entra aqui na célula, ele causa a liberação de mais cálcio pelo retículo sarcoplasmático, que vai grudar nas pontes de actina e miosina, lembram-se delas? E quando esse cálcio gruda na ponte de actina e miosina, elas deslizam, né? E causa então o encurtamento deste sarcômero. Mas lembrem-se, é um sarcômero ao lado do outro fazendo isso. Inúmeras fibras, uma ao lado das outras. Então, isso aqui vocês viram, tanto que é complexo, teve que ter a despolarização, né, para entrar o sódio, sair o potássio, tem a entrada do cálcio para que ocorra, então, a contração de um sarcômero. Só que essa contração não vai acontecer em um sarcômero só. Isso acontece em inúmeros sarcômeros, inúmeras células, e aí nós estamos falando de espécies, né, que a frequência cardíaca ali, ó, vamos colocar em média, tá? 100 batimentos por minuto, a gente está falando aí de um cão, tá? Então olha ali, 100 batimentos por minuto, 100 vezes por minuto, isso aconteceu em um sarcômero. Só que são inúmeros sarcômeros, inúmeras células, umas ao lado das outras. Então vai precisar, gente, do quê? De energia, de eletrólitos, de proteína, de cálcio. Então eu gosto de mostrar esse vídeo, né, para vocês relembrarem que às vezes a gente não para pensar, né, o que é que está acontecendo ali dentro do meu paciente. Então demanda energia, uma única contração de sarcômero demanda vários desses elementos que a gente conversou. Imaginem inúmeros sarcômeros, imaginem numa frequência que a gente está falando de 100 batimentos por minuto. Só que imaginem em 1 hora, imaginem em 24 horas, imaginem numa vida inteira. Então onde eu quero chegar aqui? Esse órgão, mesmo que fisiologicamente normal, né, o coração, ele demanda muita coisa. Imaginem um coração que está doente, tá? Então essa informação, esse conceito eu gostaria, né, de linkar lá da fisiologia junto aqui e para a gente que vai atender esse nosso paciente, vocês vão entender o porquê ao longo dessa aula, tá? Bom, uma outra coisa muito importante que a gente precisa lembrar, né, é com relação aos termos. Então, gente, existe uma diferença entre a gente falar doença cardíaca e insuficiência cardíaca. Então, qual que é o significado de doença? Doença é a presença de uma lesão, de uma normalidade na estrutura daquele órgão. Tá? Então, endocardiose de mitral é uma doença. A persistência do ducto arterioso é uma doença. Cardiomiopatia dilatada é uma doença. Só que, eventualmente, essa doença ela pode estar presente no coração,
mas não obrigatoriamente ela está causando diminuição da função do coração. A endocardiose, por exemplo, ela faz isso por muito tempo, né? Fica aquela válvula insuficiente, mas no começo da doença o débito pode ainda estar preservado. Conforme a doença vai evoluindo, o que acontece em muitos animais, o débito cardíaco começa a diminuir. Se o débito cardíaco começa a diminuir, aí a gente passa, né, a ter o que a gente chama de insuficiência, porque agora diminuiu a função. Então, doença é a presença da lesão. Insuficiência é quando ocorre diminuição da função. Agora, se a gente está olhando para o coração é órgão vital. Vocês acham que se esse coração começa a parar, né, a diminuir o débito que causa perfusão do corpo todo, esse corpo vai ficar quieto? Não. Ele lança a mão de mecanismos compensatórios, que é para tentar equilibrar a situação toda, esse baixo débito. E agora sim, esses mecanismos compensatórios, vocês vão ver que eles vão aumentar o quê? A força de contração, a velocidade, ou seja, a frequência cardíaca, eles vão aumentar a volemia. Eles vão tentar fazer isso para equilibrar o débito. Só que nisso, aí sim o nosso paciente pode então se tornar congestivo. Insuficiência cardíaca congestiva. Então aqui vocês entenderam o passo a passo que vai acontecendo ao longo da vida do paciente. É lógico que, né, alguns pacientes, dependendo da doença cardíaca, isso evolui mais rápido. Agora, dependendo da doença, isso pode evoluir mais lentamente. Agora, o paciente, quando ele se apresenta aqui para nós, ele já vai chegar ali, né, em insuficiência cardíaca congestiva. Esse que eu estou falando já, o descompensado. Mas pacientes com doenças cardíacas, eles estão entrando aí, ó, nas clínicas veterinárias por outros motivos, tá? Então isso é importante a gente lembrar, são pacientes que vão eventualmente por problemas dermatológicos, entre outros, e no bom exame físico o veterinário detecta um sopro. E aí se ele consegue investigar esse paciente, ele pode evitar, já foi mostrado, ele consegue evitar com que esse paciente fique descompensado. É que o nosso assunto aqui de hoje é realmente o paciente que já está descompensado. E agora, pessoal, vem lá o cardiologista com as fórmulas, né? Então fiquem tranquilos, ninguém vai calcular nada, ninguém precisa usar essas fórmulas para calcular nada. Essas fórmulas estão aqui para explicar, na verdade, por que seu paciente está se apresentando dessa maneira. Então a fórmula do débito cardíaco, né? O débito cardíaco nada mais é do que a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, quando existe uma doença que causou insuficiência, diminuiu o débito, o que o organismo vai tentar fazer? Aumentar a frequência cardíaca e aumentar o volume sistólico. E a fórmula da pressão, né, o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, a pressão também está intimamente ligada à frequência e ao volume e à resistência vascular periférica, né? Essa resistência vascular periférica, ela tem a ver com, no momento de baixa perfusão, o organismo vai privilegiar alguns órgãos, como o próprio coração e o cérebro. Então vai ocorrer, né, uma vasoconstricção da periferia para ter mais sangue onde realmente precisa, coração e cérebro, tá? Bom, então dessas características aqui, eu gostaria que vocês lembrassem o quê? Que o paciente ele vai se apresentar com a frequência cardíaca aumentada, ele vai se apresentar com aumento da volemia, ele passa a ser até congestivo, né? E com aumento daquela vasoconstricção periférica. Quem vai causar isso são os famosos mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca congestiva. Então imagine esse coração aqui que foi doente, já é insuficiente, e aí ativou então os mecanismos compensatórios. Gente, mecanismos compensatórios podem agir tanto no coração quanto na periferia, tá? Aqui estão listados só, né, os mais comuns, os mais famosos, mas a cada mês alguém descobre uma molécula nova, algum fator novo que está envolvido na insuficiência cardíaca congestiva, né? Então os mais famosos, o aumento do tônus simpático, o Frank Starling, que é aquele que quanto mais estira a fibra, mais forte ela contrai, que leva à hipertrofia, e os mecanismos periféricos, como liberação do hormônio antidiurético para ter menos diurese e mais volemia, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a vasoconstricção
periférica, né? Que tanto ativação simpática quanto renina-angiotensina-aldosterona, entre outros fatores, estão envolvidos aí nessa vasoconstricção periférica. Para essa nossa aula aqui de paciente descompensado, vale a pena vocês lembrarem então que esse paciente vai estar com o tônus simpático ativado. E aqui, lembrem-se, mais um conceito lá da fisiologia vamos trazer para o nosso atendimento, tá? O primeiro reflexo aqui, ó. Quem percebe que a pressão diminuiu, né, e que provavelmente o débito está baixo, são baroreceptores. Então já lembrem-se aqui, ó, do baroreflexo. Então, baroreceptores que estão na parede dos vasos arteriais ali, né, eles percebem a diminuição da pressão e mandam essa informação para o sistema nervoso central, que vai ativar o sistema nervoso simpático, tá? A ativação simpática para aumentar a frequência cardíaca, por exemplo. Então lembrem-se, esse teu paciente, quando é um cardiopata descompensado, pensando no edema pulmonar, que é nosso assunto-chave da aula aqui hoje, eles estão taquicárdicos. Isso vai te ajudar a diferenciar esse paciente de outras enfermidades que podem chegar aí no seu plantão, paciente descompensado. Tá? E a vasoconstricção periférica é importante vocês lembrarem aqui, porque às vezes vocês vão avaliar, a gente avalia, né, as mucosas do nosso paciente que está ali descompensado e elas podem ter perdido um pouco aquela coloração, elas não estão tão rosadas como elas deveriam ser. E aí muitos podem pensar que além de tudo ele tem anemia. Mas calma, o paciente em edema pulmonar, já lembra, ele pode estar com a vasoconstricção periférica. Tá? Eu não recomendo nesse momento paciente que está com desconforto respiratório, aquela luta para ficar tentando, né, fazer o hematológico dele, por exemplo. Tá? Lembrem-se que pode ser só uma vasoconstricção periférica, que ao se resolver o quadro do edema pulmonar, o paciente ele tende, né, a melhorar essa parte da vasoconstricção e a coloração da mucosa tende a voltar ao normal. Com relação, né, à apresentação aqui do nosso paciente, se a gente fala que a doença mais comum ou está acontecendo ali na válvula mitral, então esse paciente que tem doença na válvula mitral, ele tem insuficiência mitral. Vai diminuir o débito cardíaco, ativação de todos esses mecanismos compensatórios que a gente acabou de relembrar, né, rapidamente. Então, vai ativar os mecanismos compensatórios e vai chegar cada vez mais sangue para esse coração. E aí esse paciente então vai começar a ter aumento, né, gente, de pressão dentro do átrio esquerdo, aumenta a pressão dentro das veias pulmonares e esse sangue então ele vai extravasar lá nos pulmões. É um paciente que chega úmido, ele chega encharcado, digamos assim, né? Então ele chega com líquido dentro dos alvéolos, é um paciente que tem dispneia importante. Então a consequência de uma ICC esquerda é o edema pulmonar. E se a doença começou lá do lado direito, a consequência, né, da ICC direita, então aumento da pressão aqui no átrio direito, aumenta a pressão nas cavas que estavam trazendo sangue não oxigenado lá para o coração, mas uma vez que não consegue seguir o seu caminho normal, esse sangue então ele vai congestionar nas veias cavas, pode ocorrer hepatoesplenomegalia e pode ocorrer ascite, efusões pleural e efusão pericárdica. Eu gosto de relembrar isso aqui nessa aula do cardiopata descompensado, porque muitos deles podem se apresentar em edema pulmonar, mas também com essas efusões torácicas. E se você só tratar o edema e não drenar as efusões torácicas, o teu paciente não vai atingir aquele conforto respiratório que a gente gostaria de ver. Bom, com relação ao edema pulmonar, que é consequência, né, no caso do edema pulmonar cardiogênico, né, gente, existem outras causas de edema pulmonar, mas no caso do cardiogênico, olhem ele acontecendo aqui. Então o sangue ele tinha que ir pelas veias pulmonares até chegar no átrio esquerdo, mas ele tem congestão, então vocês vão ver que tem sangue indo, mas tem sangue voltando dentro aqui das veias pulmonares, esse sangue vai vazar ali para os alvéolos, né, e aí o paciente realmente vai entrar nesse quadro, né, de dispneia, porque alvéolos é para ter somente oxigênio, né, para ter somente gases ali, CO2, O2, e na verdade esse paciente que está em edema pulmonar agora ele tem líquido dentro dos alvéolos e ele vai ficar
realmente com essa dispneia e vai chegar para a gente ali no plantão, parecendo que ele está realmente ali afogado, tá? Bom, esse paciente em edema pulmonar, vamos agora relembrar o outro reflexo, que é importantíssimo para você conseguir dar conforto para esse paciente, é você lembrar desse reflexo aqui lá da fisiologia, que é o quimiorreflexo. Então, o paciente em edema pulmonar, ele tem lá uma diminuição da oxigenação, certo? E um aumento do gás carbônico, que está circulante agora. Quimiorreceptores, então o barorreceptor era o receptor da pressão. Os quimiorreceptores presentes na circulação, né, tem tanto periférico quanto central, eles vão perceber isso aqui. Essa queda de O2, esse excesso de CO2, e aí esses quimiorreceptores que tem lá no corpúsculo aórtico, no corpúsculo carotídeo, quando eles percebem isso, eles vão então, eles têm aferência, né, para centro respiratório lá no bulbo e do núcleo do trato solitário, e aí vem então eferência para aumentar a ventilação pulmonar. Ou seja, seu paciente em edema pulmonar, ele está com o quimiorreflexo ativado. Então, se a gente conseguir, além de tratar o edema, né, mas também lembrar do fornecimento de oxigênio, a gente consegue reduzir o quimiorreflexo, essa ativação exacerbada do quimiorreflexo, e a gente percebe que esses pacientes vão melhorando e atingindo o conforto. Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais desse oxigênio. Bom, com relação, né, à classificação da endocardiose, da doença degenerativa valvar mitral, na verdade é a mesma doença, né, inúmeros nomes para a mesma doença, é a classificação dessa enfermidade pelo AQVIM. Atualmente a gente faz com as letras, né? Então o paciente classe A é só ele pertencer ali a uma raça, né, predisposta ou ser de um porte pequeno, por exemplo, predisposto a desenvolver endocardiose de mitral. Classe B são pacientes assintomáticos, eles não estão aqui hoje participando dessa aula, porque a nossa aula hoje é do paciente descompensado. Então o paciente descompensado, ele vai ser ou o classe C ou o classe D. Qual que é a diferença entre o C e o D? O C é o paciente que descompensou, né, pela primeira vez, ele apresentou os sinais clínicos pela primeira vez, então ele é um paciente classe C. Aí você vai tratar esse paciente, você vai compensar esse paciente e aí ele vai ficar bem em casa por um tempo. Se medicado corretamente, né, ele voltar a entrar em edema pulmonar, por exemplo, ou voltar a sinais clínicos, ele então vira um classe D, que é o paciente refratário. Tá? Então essa é a diferença. O paciente em edema pulmonar ou com efusões, ele pode ser classificado tanto C quanto D. Se é a primeira vez que ele fez esse quadro, ele é um classe C. Agora, se porventura você já tratou, ele já compensou e ele volta a fazer esse quadro, ele é classificado então como classe D. Tá? Então vamos, né, falar o que a gente tem para fazer para tentar compensar esse paciente. O AQVIM no passado também subdividia, né, o que seria o C1 e o C2. C1 é o edema pulmonar, é o paciente que a gente vai tratar no ambulatório, precisa de diurético injetável, precisa de cuidado com inotropismo positivo, dependendo de como ele está. Tá? E o classe C2 seria aquele paciente que descompensou, mas ele ainda só tem tosse. Tá? Ele ainda não está em edema pulmonar, ok? O mesmo valeria o 1 e o 2, né? O D1 e o D2. Então, o D1 é o paciente que tem, né, a ICC refratária e se apresentou em edema pulmonar, e o D2, então, é o paciente que se apresenta com volta da tosse, por exemplo, ou do cansaço. Em resumo, o nosso paciente cardiopata descompensado, estamos falando do edema pulmonar e das efusões, se for o primeiro evento dele, ele é C1, tá? Se ele já é tratado e ele aparece novamente em edema pulmonar, ele seria o paciente D1, porque ele já é o refratário. Atualmente eu tenho usado as letras C e D, tá? Não tenho subdividido em 1 e 2, eu uso classe C, é a primeira vez que ele descompensou, classe D é o paciente que é refratário. Bom, esse paciente, quando ele chega, né, no nosso plantão, não está escrito nele que ele está em edema pulmonar. Está chegando um paciente com dispneia. Então, pessoal, a partir de agora, desse momento da aula, imaginem aquele paciente chegando com dispneia. E como é que nós vamos agir em cima desse paciente? Quando a gente ensina a semiologia, a gente ensina,
né, o plano geral do exame clínico, que a gente tem que seguir aquela ordem da resenha, anamnese, exame físico, coleta de exames, né? Então exames complementares, a gente elabora os diagnósticos diferenciais, diagnóstico final e tratamento. Quando a gente está falando de um paciente em emergência, é uma situação que a gente pode inverter um pouco a ordem, né, do plano geral do exame clínico. Então, a estabilização do seu paciente ela pode ser iniciada até mesmo antes do diagnóstico. Ali, gente, com aquele tutor que está chegando, todo mundo ansioso, todo mundo nervoso, preocupado, a gente vai fazendo perguntas rápidas, tá? Enquanto nós vamos agindo no paciente. A anamnese completa somente após estabilização. Não estou falando que não é para fazer a anamnese completa, mas primeiro a gente estabiliza o paciente, depois a gente vai lá e faz aquela anamnese completa, tá? Bom, então são perguntas rápidas associados aos sinais clínicos que esse paciente está apresentando. Então o paciente pode apresentar-se cianótico, a dispneia, certo? E aí vocês vão, com certeza, usar muito o estetoscópio de vocês, tá? Então agora a gente vai usar os nossos ouvidos, uma boa auscultação para a gente conseguir ter certeza de que isso é um edema pulmonar ou que não é, por exemplo, uma outra enfermidade. Bom, aqui eu trago esse esquema que é para facilitar, né, para ajudar o clínico que está ali recebendo esse paciente. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é observar esse paciente, observem a dispneia dele, tá? Então dispneia inspiratória, lembrem-se que a enfermidade vai estar trato respiratório superior, né, ou trato respiratório anterior. Agora as dispneias expiratórias a gente realmente começa a pensar em enfermidades intratorácicas. Nessa auscultação do tórax, se a auscultação do tórax do paciente estiver absolutamente normal e ele tem uma dispneia que é visivelmente inspiratória, a gente vai pensar nas enfermidades extratorácicas, trato respiratório anterior, tá? Agora, se na ausculta do tórax, desse paciente dispneico, você percebe que ele tem um sopro, presença de crepitação e a frequência cardíaca está alta, tem grandes chances dele estar em edema pulmonar cardiogênico, que é o nosso paciente de interesse aqui hoje. Se você ausculta crepitação, a frequência cardíaca está normal, ele não tem sopro, a gente começa a pensar em outras causas, né, de líquido dentro das vias aéreas, como por exemplo a pneumonia ou um edema pulmonar não cardiogênico. O paciente dispneico com presença de sibilos, que são aqueles assovios, a gente vai pensar em via respiratória que diminuiu o calibre, né? A gente vai pensar em bronquite, a gente vai pensar em asma. E se a gente ausculta o paciente, a gente percebe áreas de silêncio, a gente vai pensar em neoplasias, em efusões. E aqui eu gostaria de lembrar uma coisa. Se junto com essa hipofonese de bulhas aqui, ó, o seu paciente apresenta pulso jugular e pressão baixa, ou seja, você tentou pegar lá, aferir a pressão ou sentir o pulso femoral e essa pressão está muito baixa, isso constitui a tríade de Beck, tá? Então, hipofonese de bulhas cardíacas, pulso jugular e hipotensão. Esse paciente está tamponado, ele também está bem descompensado e ele vai precisar do tratamento para destamponar o coração, tá? Então só gostaria de deixar aqui claro, né, como uma boa ausculta do paciente dispneico, ela pode te ajudar a saber onde é que está o problema e como você vai agir, tá? Como o nosso principal foco da aula hoje é o edema pulmonar cardiogênico, então se eu auscultar nesse paciente com dispneia, sopro, crepitação e frequência cardíaca alta, ou seja, taquicardia, eu já posso começar o tratamento para o edema pulmonar? Pode. Se porventura, né, hoje se fala muito das linhas B, por meio da ultrassonografia torácica rápida, né? Então, você pegar um aparelho de ultrassom, não precisa nem ser um ecocardiograma, você tem um aparelho de ultrassom, encosta ali, você vê a presença das linhas B, que na verdade são
interferências, né? São artefatos de imagem. A presença das linhas B, elas sugerem a presença de líquido dentro das vias aéreas. Só que lembrem-se que líquido dentro das vias aéreas não obrigatoriamente é só edema. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu confio mais nisso aqui, ó, no meu ouvido, tá? Na nossa ausculta. Eu me preocupo com isso porque tem muita gente indo atrás de aparelhos ultrassonográficos de última geração e tem deixado a boa e velha ausculta de lado, sendo que o que a gente precisa treinar, na verdade, é o ouvido. Então, sopro, crepitação e taquicardia, esse paciente pode ser tratado para o edema pulmonar. Não é hora desse paciente dispineico ele ir fazer um raio-x de tórax, fazer um ecocardiograma completo. Não é hora desse paciente descompensado fazer inúmeros exames. Pelo contrário, é hora dele receber conforto, tá? Bom, então vamos começar a tratar esse paciente que chegou aí no edema pulmonar. A primeira coisa que eu peço é evitem o desespero. Evitem o desespero primeiro de vocês, né? Os veterinários, as pessoas frente a uma situação emergencial, elas reagem de maneiras completamente diferentes. Então tem veterinário que é firme ali, né? Fica calmo. Esse com certeza vai conseguir se sair melhor numa emergência. Mas agora tem alguns veterinários que quando chega um paciente dispineico como esse, ele fica andando em círculos e na verdade não para raciocinar, tá? Algumas coisas podem ajudar vocês a se manterem um pouco mais calmos num momento como esse. A primeira é a experiência. Quanto mais animais em edema pulmonar vocês atenderem, mais tranquilos vocês vão ficando na abordagem desse paciente, tá? Outra coisa se chama organização. Então você ter um ambulatório que sempre vai ser nele, que se chegar um paciente dispineico é onde você vai levar o paciente em emergência. Nesse ambulatório você tem catéter de diferentes tamanhos, tem oxigênio, tem furosemida, tem outros fármacos que vocês vão ver que dá para utilizar nesse momento, porque se você não tem um lugar equipado, e vejam que a gente não está pedindo muita coisa, né, para atender esse paciente em edema, se você não tem esse lugar, você às vezes tem que sair correndo, procurando onde tem furosemida, onde tem catéter, onde tem isso, onde tem aquilo. Nisso você fica realmente nervoso e você está perdendo tempo. Então sejam organizados. Tenham um ambulatório que é onde você vai levar um paciente que chega em dispneia, tá? Usou várias coisas desse seu ambulatório aí de emergência? Antes de ir embora da clínica, antes de descansar, reponha. Sempre reponha, você nunca sabe se não vai chegar mais de um paciente em edema pulmonar na mesma noite. Então reponha tudo, deixe esse ambulatório sempre pronto para receber o próximo paciente. Fornecimento de oxigênio, vocês viram a importância do oxigênio, gente? Pensando ali no quimiorreflexo. Tá? Então ele é sim importante nesse paciente que está em edema pulmonar. Agora eu deixo anotado aqui, cuidado com exageros, né? Eventualmente eu já presenciei cenas, principalmente em animais que não querem ficar na máscara, o pessoal forçando demais a máscara de oxigênio, ou então bolando, né, algumas caixas para deixar o paciente respirando ali dentro, esquece de botar uma saída do CO2, esse oxigênio 100% por mais de 24 horas, ele resseca as vias aéreas. Então, gente, é necessário, é importante, mas lembrem-se do conforto do nosso paciente. Se ele está brigando muito com o oxigênio, a gente vai ter que repensar sobre isso, porque o estresse vai aumentar cada vez mais a frequência do teu paciente e aquele animal que não melhora, tá? Então, é importante o oxigênio, mas eu sempre peço cautela, cuidado com exageros. O conforto térmico do seu paciente. Então lembrem-se que vocês vão fazer ali aquele exame físico no teu paciente, vão aferir a temperatura dele, lógico, né? Lembrando que os pacientes que chegam hipotérmicos são pacientes que eles vão nos preocupar um pouco mais. Não é só oxigênio, furosemida nesse paciente que está hipotérmico, com pressão baixa, tem mais coisa que a gente vai precisar pensar nele, mas a maior parte desses pacientes, eles chegam, na verdade, hipertérmicos, né? Eles chegam ali desesperados, tá? E aí, você lembrar
de arrumar a temperatura do ambiente, de deixar eventualmente ventiladores voltados para esse teu paciente. Quando eu estou falando ventilador, é ventilador, desse igual da foto aqui. Não estou pedindo um ventilador do anestesista lá, não, de respiração ventilada, tá? Não, eu estou falando de ventiladores mesmo, próximo ao teu paciente. Isso tudo, gente, faz parte, né, de uma abordagem não farmacológica, mas que às vezes cai no esquecimento e que pode fazer a diferença na hora de salvar o teu paciente, tá? Bom, monitorem o teu paciente. Se você tem ali no seu monitor um eletrocardiograma, excelente, tá? Se você puder monitorar o ritmo cardíaco desse teu paciente, é excelente, porque muitas arritmias podem estar presentes e se a gente não controla algumas das arritmias, a gente pode ver aquele paciente que não melhora. Se as arritmias estão presentes, a gente precisa tentar ajudar. Tá, isso vai fazer com que ele melhore mais. Com relação à pressão arterial, gente, então a pressão arterial, para quem gosta, né, de classificar o paciente em edema pulmonar, a gente fala é um paciente úmido e frio, é o paciente que está com a pressão baixa, né? Úmido e quente, ele está com a pressão ainda boa, que é a maior parte dos pacientes que chegam em edema, eles estão com a pressão, principalmente desses que vêm de endocardiose mitral, né, que é a doença valvar, quase todos eles ali estão com a pressão arterial normal, mas lá na frente a gente sabe que tem pacientes, mesmo com endocardiose de mitral, que podem chegar com a pressão arterial baixa. Se você nesse paciente só faz oxigênio, só faz furosemida, você não está ajudando ele, você vai ter que saber, né, como é que está o coração desse paciente e uma pista que você pode ter pela pressão arterial, né? Então aferir a pressão arterial desse paciente é extremamente importante. Se você tem ali, né, o ultrassom rápido, então o famoso T-FAST, se você tem ali como abordar esse paciente, você nem precisa ser ecocardiografista. Se você vê aquele coração que não está contraindo bem, é um paciente que evoluiu realmente para esse quadro já de inotropismo baixo, né, do coração. Então esse paciente a gente vai ter que ajudar ele com suporte inotrópico positivo. Se você não tem o T-FAST, você não tem esse aparelho de ultrassom, da onde você consegue ter pista para saber se a bomba está funcionando ou não? Afiram a pressão arterial. Tá? Então avaliem a pressão arterial. Se a pressão estiver baixa, a gente vai ter que auxiliar com inotrópico positivo, além de oxigênio, além de diurético. Bom, acesso venoso, né? Então coloquem um catéter, coloquem, né, o PRN. Se esse paciente não está desidratado, não é um paciente que eu gosto de deixar na fluidoterapia. Então eu gosto de usar o PRN para eu manter o acesso intravenoso, porque não é eventualmente um único bolus de furosemida que a gente vai conseguir, né, já tirar o paciente do edema pulmonar. Então botem o catéter e coloquem, né, o PRN para você conseguir deixar esse paciente canulado ali, e não é obrigatório fazer fluidoterapia, mas avaliem o estado de hidratação do teu paciente. Pode acontecer dele estar desidratado, então aí a gente também vai corrigir isso. Bom, agora chegou, né, a grande salvadora aqui. Se a gente for pensar na maior parte dos casos, a gente precisa usar um diurético para tirar esse excesso de congestão que os mecanismos compensatórios causaram, tá? E o melhor diurético que a gente tem para usar ali, né, no internamento é a furosemida, e a furosemida injetável. Então o seu paciente já está canulado e a gente então vai usar furosemida injetável. Bom, com relação aqui, a nossa aula de hoje é cães, né, gente? Então a dose da furosemida na emergência, no edema pulmonar, em cães, ela vai de 2 a 4 mg/kg. Eu tenho feito da seguinte maneira, né? Se o paciente ele é um classe C, lembra o classe C, que é a primeira vez que ele descompensou, ele é um paciente que não é tão resistente a diurético. Então você não precisa de doses muito altas de furosemida. Então a gente começa com bolos de 2 mg/kg. Se o paciente já toma furosemida, ele já era um classe C, já estava medicado em casa,
e ele descompensou, ou seja, ele é um classe D, ele é um paciente refratário, esse eu começo com a dose um pouco mais alta. Então, no cão, né, eu uso a dose de 4 mg quilo. A nossa aula aqui é de cães, mas se porventura chegar um gato em edema pulmonar, lembrem-se que gatos são mais sensíveis à furosemida, a gente diminui um pouco a dose. O gato fica entre 1 a 2 mg quilo IV, tá? Faço esse primeiro bolus, deixo ele confortável. Se ele está gostando do oxigênio, eu deixo ele ali no oxigênio, tá? Cuido de tudo isso e eu vou auscultando esse paciente. Já feri a pressão, vi que a pressão está normal, se ele não está hipotenso, né? Tá tudo bem. Então agora eu preciso, na verdade, é ter paciência e não ficar fazendo furosemida a cada 10, 15 minutos na veia desse paciente. Ela vai agir ali, gente, em 1 hora e pouco. Tá? É um paciente que não pode ficar passeando lá fora, ele é um paciente de ambulatório, tá? Claro que se ele puder fazer o xixi ali no ambulatório, porque a gente sabe que o diurético vai causar isso nele, né? Então faz no ambulatório, se precisar sair rapidinho para fazer, mas volta. Agora ficar passeando com esse paciente não é uma boa ideia, tá? E se esse primeiro bolus já resolver, maravilha, tá? Então o que vai resolver? Eu peço para que se faça uma tabelinha da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Conforme esse paciente vai melhorando, a frequência cardíaca, a frequência respiratória começam a diminuir, porque você está tratando o edema pulmonar, né? E aí os reflexos estão diminuindo, tanto químio quanto bário, os reflexos estão diminuindo, né? Então a gente percebe melhora na frequência cardíaca, melhora na frequência respiratória, auscultem o pulmão, aquele som de crepitação, né? Então para quem ainda não está habituado, a crepitação parece o plástico bolha que você fica torcendo ali na sua mão. Então o som da crepitação vai diminuindo, o paciente às vezes ele passa a dormir em cima da mesa, ele melhora, tá? Se ele não melhorar, eu posso fazer um novo bolus? Pode, tá? Então aí, inclusive isso está lá no consenso, né? A gente pode fazendo bolus a cada 1 hora, tá bom? E é assim que eu trabalho. Certo, então a gente vai fazendo bolus a cada 1 hora. Até quanto? Até quanto eu posso fazer de furosemida nesse paciente que não melhora? Existe um limite. Não ultrapassem 8 mg quilo. Cumulativo, hein, gente? Então, se você começou com 4 e o seu segundo bolus foi 2, você já fez 6, tá? Se o seu terceiro bolus vai ser de 2, você já fez 8. Então, não ultrapassem essa dose cumulativa de 8 mg quilo em 4 horas. Tá? Um paciente que começa a precisar muito de furosemida, eu já vou, no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre ele, o que mais que a gente pode fazer para ele do que você ficar só fazendo diurético nele, tá? Além de pensar em dose e frequência, eu peço para que vocês se atentem a isso aqui, ó, furosemida de boa qualidade. Isso faz diferença, tá, gente? Então percebam que eu já tive problema com um lote de furosemida que veio, né? A gente pediu para trocar o lote, os pacientes não estavam respondendo. A gente pediu para trocar o lote das ampolas, pronto, eles voltaram a responder, né? Então lembrem-se disso também, tá? Furosemida, né, em ampolas aí de boa qualidade. Façam a tabelinha para vocês verem como isso vai reduzindo e ele vai melhorando, tá? Geralmente, um paciente, aquele classe C que descompensou pela primeira vez, um bolus de furosemida, oxigênio e calma e conforto, eles já melhoram. Alguns precisam do segundo bolus, tá? No máximo o terceiro bolus ali a cada 1 hora, tá? Bom, e aquela infusão contínua, professor, que tem falado da infusão contínua de furosemida, eu fico na dúvida se eu boto o paciente na infusão contínua ou não. Aqui, gente, tem alguns trabalhos mostrando, né, a ação da furosemida em bolos, né, comparado com a infusão contínua de furosemida. Mas isso foi em cães normais. Nós temos mais um ou outro trabalho, quase todos em cães normais, onde ele mostra, né, que a infusão contínua parece fazer
promover mais diurese. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, promover mais diurese não obrigatoriamente está realmente resolvendo o seu problema lá em cima, tá? Bom, na minha experiência, agora que eu tentei fazer as duas coisas em pacientes, eu ainda não vi diferença, eu continuo fazendo em bolos porque é mais fácil, né? É mais tranquilo e os estudos científicos ainda não me convenceram que a infusão contínua é melhor que o bolus, tá? Então, para mim, eu sigo fazendo o bolus de furosemida, é o que eu faço aqui no nosso serviço. Não se esqueçam, esses pacientes, eles estão, além de estar naquele desespero por não estar conseguindo respirar, muitos estão sentindo dor de tanto exercício que eles estão fazendo ali com toda aquela musculatura envolvida, né, na respiração. Então, a gente tentar reduzir a ansiedade do paciente, eu gosto muito do butorfanol nessa situação, tá? Isso tende a acalmar o teu paciente. O butorfanol, ele não interfere, né, tanto na fisiologia cardiovascular ali, tá? Então o butorfanol é algo que eu tenho usado bastante no paciente que chega em edema pulmonar. Não se esqueçam de dar, além de toda a parte de diurético, oxigênio, não se esqueçam de dar conforto. E dar conforto para esse paciente é tirar a dor que porventura ele pode estar sentindo nesse momento de dispneia que ele chegou ali. Tá? Se vocês não estão encontrando o butorfanol, pode usar a morfina também, tem sido muito bem vista nos pacientes que chegam em dispneia, tá? Para o conforto desse paciente, o uso da morfina. Esse vídeo é um paciente que estava em edema pulmonar, eu gostaria de mostrar, né? Percebam que a gente tirou a máscara do oxigênio dele e olhem o que esse paciente faz, tá? Para vocês verem que o oxigênio ele também é conforto. Olhem só, ele volta, né, para respirar dentro ali da máscara de oxigênio, né? Então, eu falo que a oxigênio-terapia, quando, né, o paciente está tolerando, ele está gostando, ela vem sim a ajudar para diminuir aquela ativação do quimiorreflexo. Bom, eu já mantive a calma, professor. Eu já fiz o acesso venoso, eu já fiz o diurético, eu já fiz o butorfanol, eu já melhorei ali, né, a ventilação do paciente, eu já fiz furosemida 2 bolos, eu estou indo para o 3º bolos, esse paciente não melhora. Eles existem, esses pacientes que não melhoram, eles existem. A primeira coisa que você tem que ver é reveja o seu diagnóstico. Será que realmente é edema pulmonar? Volta naquele slide lá que tem, vê se tem aquelas 3 características: sopro, taquicardia e crepitação. Se não, eventualmente você está diante de outra enfermidade que possa estar ali causando essa dispneia e que não era um edema pulmonar. Então reveja o seu diagnóstico. Não, tem sopro audível, tem crepitação, está taquicárdico, é edema pulmonar? Então agora a gente pode começar a pensar a evoluir um pouco mais no tratamento, né? Não só ali o diurético. Bom, se no início o seu paciente estava hipotenso, estava hipotérmico, é sinal de que a bomba não estava funcionando. Desde o início você já deveria estar fazendo suporte inotrópico positivo. Tá? Agora não, esse paciente que vocês estavam seguindo comigo aqui até agora, ele não tinha hipotensão, ele não tinha, né, ele não estava hipotérmico, a furosemida aqui não está resolvendo mesmo. Ele existe, esse paciente? Ele existe. Então aí está recomendado o uso de inotrópico positivo ali na emergência, tá? Então eu tenho sempre ali junto comigo, né, Pimobendan no internamento, tá, gente? A gente sabe que o Pimobendan, ele não vai demorar tanto a agir, então a gente pode, se o seu paciente está conseguindo deglutir, você pode usar o Pimobendan como alternativa inotrópica positiva, tá? Na dose de 0,25 mg/kg. O que eu peço para ter cuidado aqui nesse momento, certifique-se de que ele não está com muitas arritmias. Se o paciente está com muitas arritmias, como é que esse Pimobendan ele funciona? Lembra do vídeo do cálcio? Aquele cálcio entrando na célula? O Pimobendan, ele aumenta a permeabilidade da célula ao cálcio. Esse é um dos mecanismos pelo qual ele causa inotropismo positivo. Se o seu paciente já está cheio de arritmia, você aumentar a permeabilidade da célula ao cálcio, a entrada de mais cálcio, talvez a gente possa prejudicar a arritmia do paciente. Então, eu gosto de usar,
né, o inotrópico positivo se eu já controlei ali as arritmias que possam estar presentes ou se o meu paciente não tem, né, arritmia. Então a gente já começa ali a usar o inotrópico positivo. Se você vê, né, que o Pimobendan não está funcionando, não está agindo ali, você pode começar a infusão contínua de dobutamina, ou se porventura você não tem Pimobendan no internamento, né, a infusão contínua da dobutamina. Por que o consenso, né, e eu aqui na prática também tenho preferido o Pimobendan? Porque a dobutamina, ela vai agir naquele momento. Depois que você desliga, né, ali a infusão da dobutamina, aquele seu suporte inotrópico positivo, ele acaba. Enquanto que o Pimobendan, ele age em mais horas. E na verdade esse paciente já vai ter que receber o Pimobendan depois, né? Então eu tenho preferido usar o Pimobendan na emergência se o paciente está permitindo deglutição. Não vá também ficar forçando ali, né? Aqui no Brasil nós não temos o Pimobendan injetável, alguns países já têm, nós não temos. Se ele não permite deglutição, vai direto para a dobutamina nesse paciente que não está respondendo, né, à furosemida ou naquele paciente que tem baixo débito cardíaco. Tá? Então a dobutamina é o inotrópico positivo de escolha aí para esse paciente, lembrando, né, que são infusões contínuas com doses crescentes, a gente começa com 2,5 micrograma quilo minuto. Também fiquem atentos à arritmia, tá? Todas as vezes que a gente vai usar inotrópico positivo, lembrem-se e tomem cuidado com arritmias ventriculares, tá? A dobutamina também, né, pode provocar arritmias ventriculares. Bom, o uso de vasodilatadores ali no momento do edema pode ser interessante, porque lembra que eu falei, um dos mecanismos compensatórios é aquela vasoconstricção periférica, né, absurda que está acontecendo ali. Então a gente pode, né, utilizar alguns vasodilatadores. Se vocês entenderam a sequência até aqui, não é todo paciente que já chega e já recebe tudo isso. É só aquele que não está melhorando com calma, oxigênio, conforto e furosemida. Tá? Aí a gente começa a pensar nessas outras saídas aqui. Então o uso dos vasodilatadores pode ser interessante sim. Então, no passado a gente tinha os famosos nitradiscs, né, que são a absorção transdérmica, ele parecia um band-aid assim, que ele colava, a gente colava em região que não tinha muito pelo do paciente e ele absorvia. Se você ainda tem, né, se você consegue comprar o nitradisc, use luvas, porque, cuidado, ele é um vasodilatador potente. Se você não usa luva, você vai absorver, né, a nitroglicerina e você pode se vasodilatar. É tudo que a gente não quer nesse momento, né? Um paciente em edema pulmonar e um veterinário desmaiando porque agora está com a pressão baixa, tá, gente? Então, usem luvas se você for usar o nitradisc. A gente corta 0,5 a 2 centímetros, cachorros pequenos eu cortava 0,5 centímetro, cachorros maiores 2 centímetros e a gente cola e deixa ele ali. Ele vai fazendo uma vasodilatação e a gente segue, né, tentando ajudar esse paciente. Bom, como eu não tenho mais achado o nitradisc, aqui para mim está difícil de comprar, né? Então o nitroprussiato de sódio ele faz esse papel. Infusão contínua de nitroprussiato de sódio, ele vai fazer vasodilatação, doses também, infusão contínua crescentes, comecem com a dose mais baixa e monitorem a pressão arterial se você vai usar vasodilatador. Porque se ele não tinha, né, hipotensão, a partir de agora talvez você comece a causar. Cuidado. Então você vai, né, controlando aí a pressão desse paciente se você vai usar esses vasodilatadores. A triste notícia é que quando a gente começa a precisar de muitas coisas, né, desses vasodilatadores, é edema pulmonar mesmo. Às vezes é um paciente de classe D que você já conhece, né? Então você já sabe o diagnóstico dele, ele é um paciente que tem endocardiose, já era tratado em casa e ele veio. Geralmente é esse classe D que vai precisar ali, ó, ir para dobutamina, vai precisar ir para o nitroprussiato de sódio. Esse paciente, gente, se ele não está respondendo a nada, talvez possa ter acontecido alguma coisa com ele. A endocardiose, ela começa, né, no corpo da válvula, mas ela pode se estender para as cordoalhas tendíneas. Então, às vezes, ele teve ruptura de cordoalha tendínea. Então, infelizmente, pode ser aí um paciente que a gente não vai conseguir ajudar muito, né? Então, quando tem ruptura de cordoalha tendínea, geralmente são esses pacientes que não respondem, né, a essa terapia toda. Mas vocês viram? Tem muita coisa para a gente tentar, muita coisa para a gente fazer, tá? Antes da gente desistir desse paciente. Se o paciente chegar
com efusão, então olhem aqui, né, uma dispneia causada por uma efusão, uma dispneia mais restritiva, né, um paciente que está magro, você coloca seu estetoscópio, você não consegue auscultar as bolhas cardíacas, tá tudo abafado, né? Então, se o paciente tem efusões, não se esqueçam de drenar, porque o diurético que você está fazendo para ajudar no edema pulmonar, ele não vai eliminar líquidos de cavidade. Líquidos de cavidade precisam ser drenados, tá? Eu costumo ensinar que a ordem é, sim, trate o edema pulmonar primeiro, porque se o alvéolo lá está cheio de líquido, ele não está conseguindo fazer hematose, né? A troca do CO2 por O2. Então, você primeiro começa tratando o edema pulmonar, mas se você viu que ele está com efusões, já vai preparando para você drenar esse paciente. Lembrando sempre que drenagem de tórax a gente faz sempre em sistema fechado, né? Porque o tórax, quando ele está com líquido, a pressão lá dentro está maior que a atmosférica. Mas depois que você vai drenando, ele vai restabelecendo a pressão negativa. Se você só botou um catéter ali, ó, e não está num sistema fechado, quando essa pressão negativa se restabelecer, vai ar para dentro do tórax. Tá? Então aí você causa um pneumotórax. Então não, drenagem das efusões torácicas sempre com sistema fechado. E o sistema fechado vai ser então um catéter ou um scalp conectado, eu gosto do extensor, conectado na torneirinha de 3 vias. Aqui uma via é a seringa, que vai puxar o líquido, e esse momento está fechado para o equipo, que vai desprezar o líquido. Depois a gente roda a torneirinha para que não vá, né, líquido para dentro do paciente, a gente vai apertar o êmbolo da seringa e o líquido vai então para o equipo e para o frasco que nós estamos coletando esse líquido, tá? Então, lembrar que efusão pleural a gente vai drenar, né, mais caudal, então ali 7º, 8º, 9º espaço intercostal, e a efusão pericárdica quando presente, aquele paciente então tamponado, lembra da tríade de Beck que eu comentei no começo da aula? Ele está precisando, né, esse paciente tamponado, ele também pode ir a óbito. Esse paciente a gente vai drenar somente do lado direito, geralmente 4º, 5º ou 6º espaço intercostal. Tá? Então muda um pouco aí onde a gente vai drenar esse paciente, mas eu também faço sistema fechado dessa mesma maneira. Lembrem-se de drenar as efusões, senão você não vai atingir aquele conforto respiratório, né, que você quer. Ok, esse paciente que tinha insuficiência cardíaca congestiva, eu consegui tirar ele do edema pulmonar. Se ele tinha efusão, eu drenei. Se ele não tinha, não precisei drenar. Ele está bem. Ele está dormindo em cima da mesa. O paciente já está feliz, você veterinário está feliz, o tutor também está feliz. Ótimo, o que eu faço agora? Então, se esse paciente nunca foi tratado para ICC, ele então é um classe C que chegou para você ali, então a gente vai instituir o tratamento do paciente classe C. Não se esqueçam, né, de que para casa, então você tirou ele do edema pulmonar, agora ele vai para casa com o tratamento do paciente classe C. Então ele vai com o inibidor da ECA, ele vai com diurético, mas agora oral, tá? Diurético de alça, então furosemida, ele vai com inotrópico positivo, pimobendan, certo? Ele vai com a dieta terapêutica. Professor, a dieta é importante? Ela é importante, gente. Ela é importante para ele não ficar descompensando sempre. Vocês viram naquele vídeo da fisiologia, precisa de proteína, precisa de concentrações de eletrólitos que sejam boas, né? Então, se esse paciente não come corretamente, se ele fica num excesso de sal, por exemplo, ele vai se descompensar sempre. A dieta faz parte do tratamento do paciente cardiopata, tá? Principalmente nesses que já descompensaram, nesse paciente classe C ou mesmo classe D refratário, tá? E não se esqueçam de que se tem arritmia, essa arritmia deve ser diagnosticada por meio do eletrocardiograma e tratada corretamente. Então, o eletrocardiograma é quem dá o diagnóstico de qual é a arritmia, para que se escolha qual vai ser o fármaco antiarrítmico que vai ajudar esse teu paciente. Então não se esqueçam, tratei o edema pulmonar, eu vou mandar o paciente para casa, né? Então eu preciso instituir o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva.
Se por acaso ele já tomava tudo isso, estava tudo corretamente, ele veio, é aquele paciente que já te deu um pouco mais de trabalho, porque ele já era resistente ao diurético. Então, para você tirar ele do edema, ele já deu um pouco mais de trabalho, tá? Esse paciente, vocês vão eventualmente aumentar a dose do diurético. Se ele não estava recebendo a espironolactona, então aqui é hora da gente associar a espironolactona junto com a furosemida. Se ele já estava recebendo tudo isso, atualmente eu tenho usado a torazemida nesses pacientes que estão bem refratários, tá ok? Mas lembrem-se, antes de ficar exagerando em diurético, vejam se tudo isso aqui está sendo feito corretamente. Se o Primobendan está sendo feito na dose correta, se está manipulando na concentração ideal, se o paciente não ganhou peso, se a dieta dele está correta, se ele está fazendo o fármaco que tem que ser em jejum, né? O Primobendan tem que ser em jejum, então ele está fazendo corretamente, não está. Corrijam tudo o que pode aí, né, estar errado. Tá? Se está tudo correto, a gente começa então a aumentar diuréticos e eventualmente partir até para a torazemida para tentar evitar, né, que ele faça esse quadro congestivo aí sempre. Bom, em resumo, não se esqueça, você está dando diurético para esse paciente. Às vezes ele fica ali 3, 4 horas para sair do edema pulmonar com bolos de furosemida a cada 1 hora e ninguém fornece água para esse paciente. Por favor, ele está com sede, tá? Lembrem-se que se ele já se interessou por comida depois que ele melhorou, então ofereça comida. Vocês viram tanto que esse coração precisa de energia. Só para a gente recapitular aqui rápido, gente, o coração, ele é um órgão, como eu disse para vocês, que ele precisa bastante de energia. Normalmente, o coração usa mais a via dos ácidos graxos do que a via glicolítica. Tá? Porque a via glicolítica é aquela que dá energia rapidamente, mas ela esgota rapidamente. Agora, no momento de emergência, ele troca. Ele começa a usar a via glicolítica, porque ele dá energia mais rápido. Então, ele esgota energeticamente mais rápido no momento que ele está descompensado. Então, a gente precisa avaliar isso e não se esqueçam de fornecer comida, principalmente os pacientes vão ficar ali internados. Diminua o estresse do seu paciente. Lembrem-se do butorfanol ou da morfina nesses pacientes. Forneça o conforto térmico necessário e jamais se esqueçam, forneçam carinho para esse paciente que está ali. Ele não está entendendo o que é que está acontecendo com ele. Ele está desesperado porque de repente ele não consegue respirar. Então, além de fornecer oxigênio, furosemida, eventualmente a dobutamina, outro suporte nutrópico positivo, água, comida, nunca, jamais se esqueçam de fornecer carinho e conforto para esse paciente, porque isso ajuda e muito, tá bom, pessoal? Bom, para finalizar, não se esqueçam que a gente não tratou a doença, aquele primeiro quadro lá em cima. A gente tratou a consequência da doença. A gente tratou o edema pulmonar, a gente drenou as efusões. A doença continua. Enquanto a gente ainda não faz transplante de válvula, transplante cardíaco, a doença continua. E isso precisa ser abordado com o tutor. Então, você tirou o paciente do edema pulmonar, você vai entrar com aquela prescrição toda do paciente classe C e você precisa explicar para ele que a doença vai continuar lá. A gente só tratou as consequências ali da ICC. Porque se você não avisa isso, o paciente vai embora super bem e ele não compra os fármacos, ele não, trata o paciente da maneira correta, ele pode voltar num novo quadro e cada vez mais difícil de ser tratado. Então mostrem para esse tutor a importância dele também para manter esse paciente bem, usando os fármacos todos e lógico, Então, a endocardiose, a doença degenerativa crônica mitral, é uma doença que a gente consegue fazer um controle no quadro. A gente aumenta a qualidade de vida e quantidade de vida, mas a gente depende do tutor, ajudar e dar os fármacos e tudo aquilo que vocês viram, ao longo, da vida desse paciente. Os retornos periódicos, sim, sempre importantes. Eu geralmente avalio os pacientes, que já estão compensados a cada
3 a 6 meses, depende aí do tutor, das condições dele, para a gente sempre avaliando esse paciente e evitar que ele entre, né, eventualmente nesses quadros que vão descompensar. Mas eles podem, né, entrar num quadro e descompensar mesmo quando o tutor faz tudo direitinho. As chances diminuem, tá? Eu gosto de deixá-los avisados, mas eventualmente isso pode acontecer nos nossos pacientes. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente o pessoal da VetSmart, pessoal da Behringer, pela oportunidade, né, de poder discutir esse tema aqui com vocês, que eu gosto bastante, espero poder ter contribuído com o aprendizado de vocês. Aqui é onde vocês me acham, né, o Instagram do meu grupo de pesquisa, o Instagram pessoal e aqui o meu e-mail, tá? Então aqui vocês conseguem me achar. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos. Obrigado. Olá, meu nome é Sâmia, eu sou promotora técnica da Behringer Ingelheim e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o VetMedin, mas antes eu gostaria de agradecer pela excelente palestra do Dr. Fábio e também ao VetSmart. E gostaria também de relembrar que a casuística dos pacientes cardiopatas na clínica é alta, estima-se que em torno de 10% dos pacientes atendidos possuem alguma cardiopatia, sendo que 75% deles apresentam a doença valvar. Os outros 25% correspondem a outras cardiopatias, sendo a cardiomiopatia dilatada a mais comum entre elas. E falando um pouquinho do VetMedin, o princípio ativo dele é o pimobendan, ele é um inodilatador de ação dupla, ou seja, ele vai ter um efeito inotrópico positivo, que é o aumento da força de contração do coração, e também um efeito vasodilatador misto, tanto arterial quanto venoso. Nós indicamos o VetMedin para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva em cães, quando ela é causada por insuficiência valvar e cardiomiopatia dilatada. Pensando nas consequências diretas da ICC, das 3 consequências, o VetMedin age em 2. Na função cardíaca, ele vai aumentar o débito cardíaco devido ao aumento da força de contração do coração, e ele também, pensando na vasoconstrição, ele vai causar a vasodilatação arterial e venosa, auxiliando na pré e na pós-carga. E por que ele é um diferencial no tratamento? Porque existem trabalhos com um excelente grau de evidência científica que comprovam a sua eficácia, o aumento da sobrevida e a melhora da qualidade de vida dos pacientes. E um desses estudos é o estudo EPIC, que foi publicado em 2016. Ele foi feito com cães que apresentavam doença valvar crônica mitral. Foi um estudo muito bem conduzido que durou 5 anos, com 360 cães, feito em diferentes países, sendo um estudo duplo cego placebo-controle. Na parte 1, ficou comprovado que, quando entramos com o VetMedin na fase B2, conforme a classificação feita pelo ACVIM, nós podemos prolongar a fase pré-clínica desses animais em até 15 meses. Então, é 60% mais tempo em uma fase assintomática e 10% mais vida sem ICC, uma melhora de qualidade de vida significativa. E numa parte 2, ficou comprovado também uma diminuição do tamanho cardíaco. O ACVIM, ele classifica a doença valvar crônica em 4 estágios, o A, B, C e D. E falando especificamente do estágio B, são aqueles pacientes que já possuem alguma alteração estrutural, já têm um sopro, porém ainda não têm sintomatologia. E em 2019 foi publicado o último consenso para tratamento e diagnóstico dos pacientes com doença valvar crônica mitral. E antes do estudo EPIC, quando a gente pensava em cães já com doença valvar, assintomático e com cardiomegalia, não se tinha um consenso se tratava ou não esses pacientes. Mas devido aos resultados do estudo EPIC, hoje a gente já sabe que esse paciente nessa fase deve ser tratado, já deve iniciar o tratamento com o VetMedin. Inclusive no guia, no consenso de 2019 já consta essa informação. Outros diferenciais do VetMedin, ele vai diminuir a produção de mediadores inflamatórios, então o paciente cardiopata é um paciente inflamado, e ele também diminui a síntese de tromboxano, tendo um efeito antitrombótico. A apresentação do VetMedin, nós temos a de 5 mg e a de 1,25 mg, ambas vêm com 50 comprimidos o frasco, são comprimidos mastigáveis e sucados.
A dose do Vetmedin é de 0,25 mg por quilo a cada 12 horas, lembrando que os comprimidos devem ser administrados enquanto o paciente estiver em jejum, então 1 hora antes das refeições. A apresentação de 1,25 mg seria um comprimido para cada 5 quilos, por ser um comprimido sucado. Tranquilamente, nós conseguimos fazer uma dose para um paciente de 2,5 kg e o de 5 mg é um comprimido para cada 20 quilos. Então, considerações finais do Vetmedin. Ele tem um efeito duplo, inotrópico positivo, então ele aumenta a força de contração do coração e também um efeito de vasodilatação, tanto arterial quanto venosa. Ele pode ser utilizado em monoterapia ou em combinação com outros fármacos. Em pacientes com doença valvar crônica mitral e cardiomiopatia dilatada, ele prolonga significativamente a vida deles. E ele vai retardar a insuficiência cardíaca congestiva dos pacientes em cardiomiopatia dilatada quando é administrado ainda na fase assintomática. E nos pacientes com doença valvar crônica mitral, quando administramos ele na fase B2 desses pacientes, ele pode prolongar o período pré-clínico em até 15 meses. São comprimidos fáceis de administrar, mastigáveis e sucados. Por todos esses benefícios, nós dizemos que o Vetmedin é mais do que um medicamento. Muito obrigada e até a próxima!